Vamos então ver o material coletivo que podemos transportar para as nossas atividades como complemento ao material individual. Este material vai depender, da mesma forma que o material individual, do tipo de atividade, da nossa capacidade de transporte, do orçamento que temos disponível, mas em primeiro lugar da quantidade de pessoas que vão estar nessa atividade. Se for uma atividade de patrulha, vai ser sempre diferente de ser uma atividade de divisão, por exemplo. Pegando novamente nas 10 categorias, nos 5Cs e 5Ks que vimos anteriormente, vamos agora ver de que forma é que este material complementa essas categorias. Portanto, temos o complemento à categoria cantil, à cobertura, combustão, cordas e corte. E dentro dos kits, do kit de orientação e do kit de primeiros socorros. Vamos então começar a ver aqui a categoria cantil. Para o material individual tínhamos os materiais necessários para cozinhar e transportar água ao nível individual. Aqui temos o material necessário para uma atividade com mais elementos, em que precisamos de maior quantidade de água, e para isso podemos utilizar o conhecido jerrycan. Os jerrycans são normalmente de 20 litros, mas devido ao seu tamanho, e neste caso este modelo não é comprimível e como tal ocupa muito espaço e é de difícil transporte. Por isso existem as opções de jerrycans comprimíveis, que têm uma pequena torneira e que ao expandir permitem armazenar a mesma quantidade de água sem prejudicar o espaço no transporte. Temos também os pocket shower, que são basicamente chuveiros de bolso, que são sacos também comprimíveis e pequenos, que levam até 10 ou 20 litros de água. Podem ir arrumados dentro da mochila e ser usados apenas em situações de necessidade, e também são de pequenas dimensões. Como alternativa a isto e uma forma mais prática e económica de transportar água nas atividades, pode ser simplesmente um garrafão de 5 litros compactado, portanto em vácuo, coloca-se a rolha e cada elemento pode transportar até 5, 6 ou 7 litros de água sem comprometer o espaço dentro da mochila, porque um garrafão vazio não pesa praticamente nada e não ocupa muito espaço na nossa mochila. Ainda nesta categoria temos, para cozinhar em patrulha ou em divisão, temos um material de cozinha constituído por panelas, pela colher de pau, pelo material que necessitamos para a nossa refeição. Não devemos transportar o material, um conjunto completo, mas sim adaptá-lo à quantidade de pessoas que vão estar presentes. Passando agora aqui à categoria da cobertura, temos o oleado de grupo, digamos assim, que não vai ser usado para abrigo, mas sim para um local de reunião, para cobertura do campo, para proteção adicional ou para cobrir o chão, que tem de ter uma dimensão sempre maior do que o que vimos anteriormente para utilização ao nível individual. E temos a tenda. A tenda vem em substituição do abrigo e deve ser transportada sempre de forma a minimizar a carga de cada elemento. Portanto, o que podemos fazer é separar as estacas para um lado, são um item também com algum peso, separar as varetas para outro, e depois os panos, pode separar o duplo teto e a base também, e são separados assim pelas mochilas dos vários elementos da patrulha ou da divisão. De seguida, no material de combustão, temos um complemento nas situações em que não se pode fazer fogueira ou que estamos limitados nesse aspecto, que é o fogão de campo. Este é um fogão de tamanho muito compacto, mas com uma potência superior aos fogões normais. Tem de ter sempre uma potência superior a 3000 watts para garantir que conseguimos aquecer a água o mais rápido possível e atingir
as temperaturas desejadas sem sacrificar o consumo de gás e perdermos tanto tempo na confecção dos alimentos. Na secção de cordas temos, neste caso, o fio de sisal, que pode ser um complemento apenas às cordas que já transportamos para construções, pode ser também um acrescento para uma situação de montagem da tarpa ou do oleado para o grupo. Neste caso temos de ter sempre em atenção que no caso do sisal convém sempre ser de 3 pontas. O sisal com menos de 3 pontas não tem resistência suficiente para suster grandes tensões e pode acabar por partir com alguma facilidade. Na parte do corte temos as ferramentas de corte de divisão ou de patrulha, que são a serra de arco, com a respectiva proteção da lâmina para evitar que destrua outro material ou evitar lesões. Temos a alternativa, que é o serrão dobrável, que é mais seguro, mas tem menos capacidade de corte. E temos os machados, que podem ser de pequenas dimensões ou de uma dimensão maior, sempre também com as proteções adequadas para permitir o transporte. Ainda nesta secção podemos incluir, embora de forma opcional e no caso precisamos de uma latrina, uma pá dobrável, por ser de mais fácil transporte do que uma pá de tamanho normal, permite-nos sempre fazer cavar um buraco, fazer uma fogueira ou abrir uma latrina sem haver necessidade de fazermos, de termos de estar a improvisar com outros elementos. Passando agora aos kits. Temos novamente o kit de orientação e o kit de primeiros socorros. Estes são apenas complementos. No caso do kit de orientação, temos as cartas militares, que são adequadas especificamente à atividade que vamos fazer, devem ser adquiridas em função do local para onde vamos e que não necessitam de ser material individual, porque são sempre utilizadas em conjunto. Temos também o kit de primeiros socorros de patrulha, que pode ser um pouco mais complexo do que o kit individual. Aqui neste caso podemos já incluir uma máscara para SBV, podemos ter eventualmente luvas descartáveis, etc., ligaduras elásticas e outro material como medicamentos que podem ser um complemento também numa situação de urgência em campo. Na divisão do material pelos elementos, devemos ter sempre em conta o peso que já cada elemento carrega. Sendo que o material individual ocupa 10% do peso de cada elemento, este material não deve exceder nunca 3 kg extra. Isso significa que para um elemento que pese 70 kg, o material individual pesará 7, logo o material total, incluindo o material coletivo, não deve exceder os 10 kg. Para a arrumação do material, devemos sempre privilegiar a utilização, o transporte do material dentro da mochila, evitar ao máximo transportar objetos nas mãos. O material pode ser transportado eventualmente fora da mochila, amarrado, por exemplo, na parte frontal, mas nunca deve ultrapassar a linha dos ombros, a linha que normalmente a mochila também ocupa. Isto para evitar esbarrar em obstáculos ou noutras pessoas e causar lesões. Este jerrycan, por exemplo, é uma exceção a esta regra que eu acabei de dizer, porque não cabe dentro de uma mochila, pode ser eventualmente transportado por 2 elementos numa vara, por exemplo. O restante material pode ser facilmente arrumado dentro da mochila. Por exemplo, a panela, apesar de ser um objeto de grande volume, pode ser preenchido no seu interior com roupa, um saco-cama, etc., colocado no fundo da mochila e facilmente se transporta ocupando praticamente nenhum espaço. O oleado pode ser, por ser impermeável, pode ser amarrado à mochila ou preso na parte frontal ou lateral e também transportado com alguma facilidade. A tenda, dividindo os seus elementos constituintes, pode ser também transportada por partes na mochila de cada elemento, e as ferramentas de corte devem ser transportadas dentro da mochila, mas sempre atendendo
à segurança, sendo material que pode danificar outros objetos ou até ou magoar o utilizador, deve ser sempre transportado com cuidado e bem acondicionado com as devidas proteções.